Seguimos, irmãos e irmãs, no capítulo 10 de São Mateus, os versículos 26 ao 33. Continuação do chamado que Deus faz aos discípulos. Nós estamos no capítulo 10 de São Mateus e temos diante de nós diálogos próprios de Jesus com aqueles que ele acabava de escolher para a condição de apóstolos. Domingo passado, 11º, nós tivemos contato com esse chamado, a escolha, a eleição que Deus faz de 12 homens dentre os seus discípulos para viverem uma condição especial dentro daquilo que seria a sua igreja. A condição apostólica, a vivência do sacerdócio e o comprometimento integral da vida com este reino que estava ali iniciando. Jesus agora começa a falar-lhes propriamente o que deveriam de fato viver e enfrentar pela escolha que eles participaram. Há 2 tribunais neste evangelho: o tribunal do mundo e o tribunal de Deus. Há 2 realidades e 2 formas de que aquele que é escolhido pelo Senhor para viver a vocação cristã, e isso se aplica de modo estrito àqueles a quem o Senhor chamou para a condição especial de apóstolos, porque assim é o contexto que está no capítulo 10, mas, de modo largo, todo discípulo de Jesus também deve assumir esta condição. O mundo odeia o Evangelho. O mundo persegue quem se declara a favor de Cristo. O mundo odiou o Senhor no início, odeia o Senhor em todo o tempo e odiará todo aquele que se declarar a favor de Cristo. Não nos iludamos, o mundo não nos suporta. O mundo convive com a fé cristã há muitos anos, e de tempos em tempos essa fé cristã é arrastada para os tribunais, é arrastada para o escárnio, e nós estamos vendo surgir novamente uma força de combate à fé cristã que cada vez mais tem nos preocupado, porque de todas as formas o mundo já se insurgiu contra a igreja e, não conseguindo derrubar a igreja, agora se reveste de muitas coisas religiosas para transformar a fé e inutilizá-la. Estamos vendo surgir no nosso mundo o paganismo cristão, à volta de tantas coisas que foram abandonadas lá atrás, de ritos, de magias, de confusão, de ideologias, de sexualidade desregrada, de contravalores. E estas realidades estão cada vez mais próximas das nossas vidas, das nossas famílias, e infiltradas muitas vezes nas comunidades cristãs, por ideologias políticas, por realidades agora de gênero, até mesmo uma mudança profunda em muitos cultos, que até mesmo isto não sentido de uma forma tão categórica dentro da Igreja Católica ainda, nós vemos muitas comunidades protestantes que já se perderam neste caminho. A nossa igreja continua ainda firme, porque sustentada no magistério dos bispos, sustentada na tradição
e, sobretudo, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, ainda se mantém firme neste tripé, da qual cada batizado é chamado a corresponder à vida de fé, sobretudo naquilo que a Igreja sempre realizou. E como é difícil testemunhar a verdadeira vida cristã. E você deve já ter feito a experiência. Caminhe alguns dias com mais fidelidade para a igreja e você vê se insurgir até dentro da sua casa gente que odeia a sua caminhada. Começa a se dedicar-se à pregação do Evangelho, ou até mesmo à vida cristã, com efeitos muito mais claros de virtudes, e você começa a escutar a infâmia dos comentários maldosos. Começa a viver com fidelidade a tua caminhada de fé na missão da igreja e te aparecerá inúmeras contradições que virão sobre ti para te tirar do caminho. Inclusive contradições internas e pessoais, como busca pelo poder, disputas dentro da comunidade e tantas outras coisas que vão de fato desmotivar. E aí é nesse instante que insurge esta palavra de Jesus na nossa vida. Não tenhas medo. Não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tem mais, antes, aquele que pode não só matar o corpo, mas pode destruir a alma no inferno. O temor diante dos homens contraposto no temor diante de Deus. O tribunal dos homens e o tribunal de Deus. O Evangelho narra também algo que é valioso para nós. Deus só não nos ama, mas nos defende. Ele é juiz, mas também é advogado. E aquele que se declara a favor de Cristo na sua vida, receberá de Deus as condições de bem viver a fidelidade e enfrentar o julgamento das obras, porque o Senhor mesmo nos defenderá. E aquele que nos ama e nos conhece, falará a nosso favor diante de Deus, o Pai, e diante também de todos os homens que negam a nossa realidade de fé. É uma das palavras mais repetidas no Evangelho, não tenhais medo. Uma das palavras que deveriam soar também como um grande incentivo à vida cristã é justamente essa. O vosso Pai, tem conhecimento até do cabelo de vossa cabeça. Estão todos contados. Assim, a vida cristã, ela vai se tornando uma batalha, uma luta diária para se permanecer firme. Os discípulos que ali outrora estavam muito felizes porque o Senhor os chamou, os encontrou, os chamou e os escolheu, agora recebem a dura condição de que o Evangelho lhes trará perseguição e sofrimento. E não nos iludamos. Uma igreja não perseguida é uma igreja que está aí entrelaçada com as realidades mundanas. Se perseguiram o Senhor, que não fará com a igreja? Se disseram do Senhor tantas coisas, o que não dirá daqueles que nem a perfeição ainda vivem como nós? Então este domingo é um domingo de consolação. De consolação porque o Senhor dá a nós as condições verdadeiras de compreender que Ele caminhará conosco durante o nosso chamado, durante a nossa vida, até a última consequência. Até quando nós chegarmos ao fim, Ele estará do nosso lado para nos defender e nos guiar. É bonito também a gente tomar o capítulo 5
da carta aos Romanos, e se a gente tem um desejo muito mais de aprofundar a teologia da graça, aqui está no capítulo 5, nestes 3 versículos da carta de São Paulo aos Romanos, toda a exposição da teologia da salvação e da graça. São Paulo reconhece que esta cadeia de morte que liga a humanidade, vinda de nosso pai Adão, ela vai vindo até a lei, que nos imputa a pena e o pecado, mas ela é alcançada por graça e salvação na vida de Cristo, onde todos pecaram por um homem, o Cristo, a fidelidade, seremos restaurados. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo muito superior, a graça de Deus restaura como um dom gratuito a salvação e a abundância de vida para todos. É de uma alegria imensa, meus irmãos e irmãs, nós tomarmos posse deste conhecimento, de como Deus, na sua bondade, no seu Salvador Jesus Cristo, Ele vai alcançando cada homem, restituindo-lhe a liberdade original. É uma luta. O pecado ainda insiste, ainda nos cobre de vergonha, ainda é uma eterna infâmia na vida cristã. Mas a graça vem operando, vem santificando, vem realizando na obra da igreja a perfeição até chegar à finalidade desejada. Quizá nós sejamos fiéis ao chamado que Deus nos faz. Que dera a gente ter a coragem de testemunhar verdadeiramente Cristo, sem divagar nas realizações dessa nossa vida no mundo, porque o Senhor nos chama para sermos verdadeiras testemunhas. A palavra apóstolo do grego quer dizer justamente isso, testemunhas. E eu sempre insisto que a nossa participação na missa domingo não é somente um ritual ou um compromisso que se estende sobre o primeiro dia da nossa semana. É um ato testemunhal. Quando você se levanta da sua casa que os outros ficam, é porque você é uma testemunha, um escolhido. Quando você passa na rua para vir à missa, que encontra uma multidão de gente que não conhece nem o que você está fazendo, é porque ali existe uma testemunha chamada a realizar isso. Portanto, aqueles que vivem esse testemunho receberão de Deus um testemunho no tribunal da qual nós devemos temer. Ante temai a Deus, meus irmãos, porque Ele pode precipitar a nossa alma no inferno. Não temais os homens, eles nada podem fazer. Amém.